Bom dia, bom dia! Olha só, segundamos! Falando do quê? Dando sequência da transmissão de ontem. Ontem a gente apontou algumas tendências da comunicação interna e eu falei que uma das tendências importantes é a inteligência artificial, né? E quanto que isso é importante, porque isso também aparece nas tendências do marketing como um todo, né? Para 2024, cada vez mais forte. E eu venho trazendo dados aqui de executivos que estão apostando muito forte na questão da inteligência artificial, né? Então, 51%, olha só, a pesquisa da IBM, a última pesquisa da IBM apontou que 51% dos executivos estão prontos e apostando na inteligência artificial como recurso de campanha de marketing. Então, a questão da gestão de dados, da questão do chat GPT, entre outras tecnologias que nos facilitam aí no dia a dia das campanhas de marketing, ela acaba sendo não só uma necessidade, mas também uma tendência que dá disputa mercadológica aí para quem compreende essas questões de tecnologia, tá na vanguarda, tá na frente dos processos. Mas isso também nos traz muitas reflexões, muitos desafios, muitos questionamentos, né? Há quem diga que não é legal, há quem diga que é uma oportunidade ou uma ameaça, então a gente fica naquela dúvida, né? Ameaça ou oportunidade? É necessário ou não é? Aí você tem algumas pessoas aí que estudam muito marketing, gatilhos mentais, copies, e ficam um pouco refém da tecnologia, achando que isso vai banir ou bloquear a criatividade das pessoas, mais ou menos como aquela analogia de você começar a utilizar calculador e esquecer de fazer cálculos na mão, né? Ou então você usar muito computador e esquecer de escrever, né? Não saber mais como escrever. Então, uma série de questões aí que envolve todo esse cenário, né, do que é a inteligência artificial, como que a gente utiliza. E aqui eu quero te fazer uma provocação sobre o futuro disso tudo, explicar um pouquinho por que o ChatGPT explodiu tanto, se faz sentido você usar ou não, tirar tuas dúvidas em relação a isso. Então já vai me colocando tuas perguntas, já vai me dizendo se é óbvio usar ChatGPT ou não, o que você acha sobre isso. Primeiro ponto que eu quero te dizer é que, sim, como eu digo aqui o óbvio que as gigantes fazem, eu sou obrigada a te dizer que as grandes marcas, sim, elas usam inteligência artificial para tudo, tá? Ou se não para tudo, pro máximo possível que elas possam. Claro, porque quanto mais inteligência artificial eu coloco nos meus processos, mais caros ficam os meus processos. Então, por vezes, as empresas elas não têm condições de estar investindo tanto quanto elas gostariam em inteligência artificial. Mas se elas pudessem, elas investiriam, tá, gente? Por quê? Porque você tem uma redução de custos, você tem uma otimização de resultados, você tem uma eficácia ali em todo o processo de produção, e aí você ganha a disputa mercadológica, óbvio, você diminui margem de riscos, entre uma série de questões aí que a inteligência artificial faz, tá? Então, o ChatGPT, ao vivo, né, gente? Tá tudo certo, ó, o cachorro latindo de mais cedo. O que acontece, tá? O ChatGPT, ele foi criado em 2015, tá? Por Elon Musk. E de lá pra cá houve uma evolução muito grande, ele não faz mais parte da sociedade, mas de lá pra cá vem acontecendo uma evolução muito grande no desenvolvimento do ChatGPT, tá? Então, hoje são 100 milhões de usuários, no último ano pra cá aconteceu um boom gigante. Vamos esperar um minuto aqui pra ver se a coisa calma aqui, ó. A vizinhança, a cachorrada da vizinhança resolveu se manifestar hoje. O que acontece, tá? São mais de 75 bilhões de dispositivos hoje no mundo voltados para inteligência artificial, tá? De acordo com o Salesforce, uma pesquisa da Salesforce. Ou seja, não é só o ChatGPT que ganha aí, né, uma proporção no cenário do desenvolvimento de marketing ou de outras, especialmente no marketing, né, mas que dá suporte a toda a estrutura do marketing, na geração de conteúdo rico e tudo mais. Mas é muita tecnologia envolvida, tá? Grande parte delas acessível, o próprio ChatGPT tem a versão gratuita dele, né?
Então, o que acontece? No último ano explodiu, tá? ChatGPT, ele foi evoluindo, assim como outras plataformas, outras ferramentas de inteligência artificial. Começou ali com a questão de tradução de conteúdo, tradução de conteúdo, né? Lá atrás, primeiro ponto era a tradução de conteúdo, depois foi avançando na questão de textos, então você começou a poder fazer perguntas e a plataforma te responder. Depois essas perguntas começaram a ser mais naturais, né? Essas respostas, essa interação. E hoje é possível você até questionar a ferramenta e ela te devolver com imagens. Então, no último ano, exatamente há um ano atrás, um pouquinho mais, novembro de 2022, mais ou menos, foi lançada uma nova versão do ChatGPT, onde essa integração do usuário com a ferramenta passou a ter diálogos muito mais naturais em termos de resposta e pergunta. Desde como você saber como fazer uma receita de bolo, até dicas e orientações de como colocar gatilhos mentais numa copy, por exemplo. Então, aí começa o ranço, né? Porque você tem aí grandes profissionais trabalhando muito, desenvolvendo muito as suas habilidades para estar desenvolvendo conteúdo, enfim. E aí acontece que vem a ferramenta, vem a inteligência artificial e parece que dá um corte aí, né, um desânimo dessas pessoas que querem aí fazer disputa de mercado e tendem a achar que depois, a partir da inteligência artificial, qualquer estagiário, qualquer pessoa, né, que está recém entrando no mercado, tem a mesma condição de fazer com maestria. E é sobre isso também que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, tá? Até que ponto vale a pena, até que ponto é importante, quais são as nossas crenças que nos limitam a usar a inteligência artificial, se elas estão corretas ou não. Claro que tudo no ambiente empírico, né? Trazendo reflexões para você poder também fazer as suas tomadas de decisões em relação a isso. Mas, há meio ano atrás, exatamente meio atrás, foi lançado o ChatGPT Plus, que é uma nova versão da ferramenta, e essa sim explodiu muito mais, né? Porque tem mais palavras ali em termos de interpretação possíveis, né? Então, uma ferramenta que está mais complexa, mais segura, no sentido também de trazer dados factuais. Então, ela realmente caiu no gosto aí de quem trabalha com marketing, tá, gente? Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer: não tem jeito, tá? Não tem jeito. Inteligência artificial é uma tendência sem volta, um caminho sem volta. Você ganha sim disputa mercadológica se você usa, porque você otimiza muito o seu tempo. É a diferença entre você fazer algo e levar um dia para fazer e daqui a pouco levar minutos com inteligência artificial. Mas não só sobre isso, né? Os estudos todos apontam essa tendência do uso da inteligência artificial nos processos de comunicação. E se você ficar de fora, você vai estar perdendo fatia, tá? Você vai estar querendo lutar contra a maré. Então, o que eu digo é sempre fazer do limão uma limonada. Tudo na vida tem seu ônus e seu bônus, né? O que acontece é você entender como é que se contextualiza essa utilização da inteligência artificial, adaptar para dentro do seu contexto, usar da melhor forma possível, com tudo. Se você pegar, por exemplo, o celular, ele pode ser um vilão, como pode ser um parceiro teu, né? Como pode potencializar, dependendo de como você usa. A questão das redes sociais é a mesma coisa. Então, hoje as pessoas gastam muitas horas, investem muitas horas no seu dia, zapeando ali, não só esvaziando a cabeça naquele momento de minutos, mas ficam horas desperdiçando tempo e procrastinando tarefas importantes em função das redes sociais. Então tem que tirar as redes sociais? Não, tem que saber usar. Bom dia, bom dia. Então tudo é sobre como a gente usa, não é sobre a ferramenta, é sobre como a gente usa, tá? Então o ChatGPT ele explodiu aí, depois de todo esse cenário que eu te trouxe, depois de todo esse contexto histórico, o ChatGPT ele explodiu justamente por ser uma tecnologia inovadora, tá? Em relação a outras ferramentas e outras soluções de inteligência artificial. Então ele é uma plataforma inovadora, com muita funcionalidade, ele tem a versão gratuita, ele garante, entre aspas, né, privacidade e segurança dos dados, né? Ele é fácil de você interagir, você faz uma pergunta, a ferramenta te responde com as respostas, né? E ele faz parte deste contexto do marketing data-driven, que a gente chama, ou marketing de dados, né? Porque ali você consegue fazer filtros, ali é mais uma ferramenta para você otimizar seus processos e até fazer gestão em cima dos seus processos, né? Mapear aquilo que você entende que é importante, você comunicar com o seu cliente, entender o que a ferramenta, o que a inteligência artificial está lendo a partir de um contexto geral, talvez mundial, que você até desconheça, né? Que você pode se munir aí como mais um ativo para desenvolver suas habilidades, sua comunicação com seu cliente.
O que acontece, tá? Ele é uma ferramenta online, tá? De inteligência artificial. Foi desenvolvido, então, pela OpenAI, né? Em 2015, que nem eu disse, tá? Hoje são mais de 100 milhões de usuários, que ultrapassa o Instagram, ultrapassa usuários do Instagram, ultrapassa TikTok. Então é realmente assustador o volume de adesões a essa plataforma, o que quer dizer que de fato você não pode ficar de fora se você quer agilidade e até qualidade no seu marketing, tá? Dito isso, é importante pensar na inteligência artificial como uma aceleração do processo de gerar conteúdo, gerar comunicação e de fazer gestão de marketing. Por isso que marketing de dados, como a gente chama, ou data-driven, ele é uma cadeira ou uma área do marketing extremamente importante. Tudo que a gente fala, olha só, cada transmissão que eu faço, ela é uma especificidade do marketing. E existem especialistas em cada ponto que eu trago aqui para você. O que é interessante, o que eu tô trazendo, por que eu tô falando de todas essas questões? Porque eu tento juntar as engrenagens para ti, eu tento te mostrar um mapa do que é o marketing para você poder ter a sua tomada de decisão em cima de gestão, em cima de estratégia, tá? E aí buscar especialistas em cada área. Então eu já fiz transmissão sobre gatilhos mentais, como fazer uma copy, sobre planejamento, sobre estratégia, sobre brand, sobre estratégia de gestão de tráfego, mas bem, você tem os experts, especialistas em cada área. Na questão do marketing de dados não é diferente. Quando uma empresa ela começa a crescer, é importante você ter um momento e olhar para isso. Quando você começa a expandir, e a gente já está falando sobre expansão, a gente já está no momento que a gente já está falando aqui nas transmissões sobre expansão de marketing, então sobre etapas, a gente fala sobre lançamentos, a gente já falou sobre múltiplos canais, a gente já falou recentemente sobre o Omnichannel, né? Aquele conceito de que a comunicação hoje, a empresa vai crescendo, ela começa a moldar a comunicação voltada, fazer toda a comunicação voltada para o consumidor. Então, não só disseminar a informação, mas realmente produzir de acordo com a necessidade do seu consumidor. Então, tudo isso são evoluções do marketing que a empresa passa a profissionalizar no sentido de entender que marketing não é investimento, não é custo, mas sim investimento, né? Então, o que acontece? Para você ter mais gestão eficaz, em um determinado momento, você vai ter que colocar a tecnologia e a inteligência artificial para dentro desse jogo, para poder mensurar os dados e jogar conforme gente grande mesmo, né? Hoje, se você pega grandes players, eles investem, às vezes, milhões em plataformas de gestão de tráfego, né? O que acontece se você não tem uma gestão? O que acontece quando você toma uma tomada de decisão de uma forma empírica? Você perde muito dinheiro. E para quem é pequeno, não é diferente. Às vezes você tem 100, 200, 300, 400 reais para colocar numa campanha, é teu único dinheiro, né? E aí você faz de qualquer jeito e erra. E perde aquele valor, porque você não está calcado em inteligência artificial, em estratégias que usem a inteligência artificial, seja para colocar um algoritmo ali de rastreamento no teu cliente, que a gente chama de pixel, e aí você vai fortalecendo os motores, você vai criando uma inteligência para você mesmo, que hoje é gratuita e disponível, basta ter o penso. Então, quando você diz assim, a inteligência artificial não é para mim, você corre grande risco de ou deixar dinheiro na mesa, ou ficar para trás do concorrente, ou perder dinheiro mesmo, né? O que é muito ruim, tá? Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela pode ser uma ameaça no sentido de ameaçar mesmo a nossa criatividade, no sentido de ameaçar a nossa proteção de dados, a nossa segurança, a nossa exposição, no sentido de tornar as pessoas menos criativas, né? Sim, existem as ameaças, mas ela também é uma oportunidade. E a principal ameaça, que aqui a gente já está falando também em futuro, né, da inteligência artificial, a principal ameaça que a gente entende aqui é realmente o quanto a gente não sabe, nós leigos, tá? Não sabemos o quanto que os nossos dados hoje, eles estão nas mãos de grandes players, que utilizam em nome da publicidade, em nome da propaganda, o multicross, o cross, né, mídia, que é o cruzamento dos dados, né, para poder nos trazer as melhores campanhas, personalizar a comunicação conosco. Então você às vezes não tem dimensão do quanto que a indústria do marketing se nutre dos seus dados.
Hoje, as empresas que têm maior capital, as empresas que têm maior explosão mercadológica são aquelas que dominam os dados, que usam os dados, são aquelas que retêm seus dados. E para você utilizar qualquer aplicativo, qualquer ferramenta, você sempre dá o aceite no termo de uso que disponibiliza para aquelas empresas o uso dos seus dados, porque para as ferramentas funcionarem, elas precisam do uso dos seus dados. A própria inteligência artificial, ela melhora a cada dia através do seu uso de dados. Então, tudo que eu tô comunicando, por exemplo, esse vídeo que eu tô gravando, ele fica ali Ai, obrigada, Silvia, tamo junto. Vai, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tô aqui pra isso, tá? Mas, olha só, o Google, por exemplo, ele sabe mais de ti do que tu mesmo, tá? Ele sabe mais de ti do que tu mesmo. Existem formas de você saber o que o Google sabe de ti, tá? Se você coloca no Google ali, o Google sabe como descobrir o que o Google sabe de mim, você vai ficar apavorado, tá? Ele sabe, às vezes, até de gostos que você... Tudo é sobre comportamento, marketing é sobre comportamento. Então, todo o comportamento do seu dia a dia fica registrado nas ferramentas. Você vai estar caminhando, você tá indo pra academia, o teu aplicativo tá registrando. Você pode ver lá nas atividades do Google por onde você andou o ano inteiro, por onde você vai. Às vezes eles mandam um relatório pro seu e-mail, só que ele sabe muito mais do que aquilo que ele apresenta. Então, é através disso que a inteligência artificial consegue apresentar, por exemplo, às 7 horas da manhã você tem para academia um anúncio de whey protein para você, por exemplo. Não é à toa, né? Então, quando você, por exemplo, é mulher, você tá grávida, o algoritmo sabe, às vezes você não. Isso já aconteceu, a gente tem esse estudo de caso dentro do marketing que fala exatamente sobre isso. Às vezes a mulher nem sabe que tá grávida, mas o aplicativo já sabe. Por quê? Porque ela digitou ali, estou enjoado, o que fazer, o que pode ser. E aí o algoritmo, ele vai juntando, ele vai cruzando os dados e ele já sabe, daqui a pouco começa a aparecer anúncio pra ti de bebê, de carrinho de bebê, e você não sabe por quê. Tá? É assim, gente. É assim. A inteligência artificial tá nesse nível. Isso assusta. É uma ameaça. Sim. Mas a gente tem que entender que o mundo está crescendo muito rápido, acelerando muito rápido. Em um ano a gente avança 10. Então, não está por fora, fechar os olhos e fingir que não existe também não é uma solução. Sim, é uma ameaça, mas sim também é uma oportunidade. Então, o desafio é saber como utilizar isso a nosso favor. Então, sim, o ChatGPT, ele é muito importante. Existem não só ChatGPT, existem várias ferramentas de inteligência artificial. Eu mesmo tenho a Luzia cadastrada no meu WhatsApp aqui, que é como se fosse uma amiga, é uma inteligência artificial. Eu tô com bloqueio criativo, eu mando uma pergunta para ela, me desbloqueia e eu consigo desenvolver. Então a questão não é sobre a inteligência artificial, a questão é sobre como você usa a inteligência artificial. Porque aqui tem um contraponto, tá, gente? Olha só. Primeira coisa assim é você entender, é um caminho sem volta. Segunda coisa, se os grandes executivos, os grandes players usam, você também tem que usar, tá? Se para eles dá resultado, se os tubarões, que são os investidores, 51% deles já estão apostando em inteligência artificial cada vez mais esse ano, tá? Isso são dados de pesquisas. Você também tem que usar e tá disponível, tem as versões gratuitas, não tem por que não, tá? Se os executivos apostam, você também tem que apostar para você ter os resultados, escolher os resultados, tá? O que acontece? Todo o comportamento do seu cliente está nas redes, então use isso a seu favor, tá? Use isso a seu favor. Então a questão não é se sentir ameaçado com a ferramenta, mas é usar a ferramenta a seu favor, tá? E como que tu faz isso? Quando você vai fazer, por exemplo, uma gestão de tráfego, não é apertar o botão de impulsionar, é ter uma estratégia de como taguear o teu público para na próxima campanha você melhorar, por exemplo, né? Então, você vai crescendo a sua inteligência artificial. O próprio inbound marketing é uma estratégia de relacionamento, onde você cria trilhas de relacionamento com o seu cliente, tá? E aí você vai fazendo testes, você vai identificando se o seu cliente responde sim, não, você vai testando, você vai fazendo perguntas para eles. Tudo, no final das contas, é sobre entender o seu cliente. E aí a gente tem um choque, porque num lado a gente tem o artificial, da inteligência artificial, né? Num lado você tem a superficialidade, você tem ali o medo das pessoas terem bloqueios criativos, você tem um medo de que tudo fique igual, padronizado, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial, ela tá vindo para ajudar as pessoas no mundo acelerado a terem mais humanização na comunicação com o cliente. Percebe o atrito, percebe quanto que isso é estranho, assim, essa relação.
O mercado hoje, o marketing, eu já fiz uma transmissão sobre tendência do marketing para 2024. A tendência do marketing para 2024 é a humanização, é o protagonismo do cliente. Tanto que eu falo, para liderar vendas, liderar mercado, você tem que servir o seu cliente. Bem, mas como é que eu faço isso em larga escala? Utilizando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ao contrário do que parece, ela não vem para padronizar respostas, ela vem para ajudar o seu processo de relacionamento personalizado com o cliente. Parece estranho, mas tá? É mais ou menos que nem eu faço uma analogia com o pessoal da estética, né? Que agora tem a tal da harmonização facial. E aí eu falo com algumas médicas, algumas biomédicas, e elas dizem assim, agora todas a gente tem que cuidar porque todas as mulheres estão ficando iguais, né? Só que, na verdade, essa tecnologia da estética, ela vem justamente para potencializar a essência que existe em cada mulher. Então, tudo é sobre ponto de vista e como tu manuseia. Então, a questão é tu não ter medo, mas sim, e nem ser refém, mas sim utilizar ao seu favor. Como é que eu faço isso, tá? Como é que... Primeiro, tá? Vamos desmistificar essa coisa de que a inteligência artificial tá tirando o posto dos empregos, enfim, tá? A gente tem inúmeras... É óbvio que o futuro, tá, dos empregos, o futuro do marketing, ele tá criando já está criando novas profissões que antes não existiam, tá? Então, o que acontece? A pessoa ela tem que se desafiar a controlar essas inteligências artificiais e não se submeter a elas. Aí que tá o grande pulo do gato. Então, se antes você tinha ali um redator que cobrava R$50 para fazer uma copy, hoje você não paga quase nada, você tem um estagiário que faz tudo. Mas se essa pessoa que investe em como utilizar essas ferramentas, ela consegue ser cara também, ela tem que dominar a ferramenta. Para quê? Para justamente causar personalização. Então, quando você coloca uma pergunta lá no ChatGPT, ou seja, em qualquer outra plataforma, me ajude, ChatGPT, em tal situação, a escrever uma copy sobre tal assunto. Legal. Aí vem a resposta, padrão. O que você tem que fazer? Você tem que entender como adaptar isso com o seu mercado. Você tem que entender como personalizar isso para fazer sentido. Porque você nunca pode esquecer que o centro de tudo é justamente seu cliente, tá? O centro de tudo é justamente seu cliente. Pensa naqueles mundos paralelos dos jogos, né? Tinha uma época que isso era muito forte quando foram lançados aqueles jogos paralelos. E depois, aí as pessoas até ficaram preocupadas, nossa, tinha até gente que tinha namorado virtual, né, um namorado virtual, eu me lembro que era muito preocupante, assim, para pais, enfim, esse contexto dos mundos paralelos, tinha até mercado, né, gente ganha dinheiro, tendo como profissão, mas na realidade, sempre o que tem por trás é uma realidade única, né, que utiliza os metas dados como forma de escape, como forma de ajuda naquilo que tu tem que se parecer, que tu tem que fazer no teu dia a dia, né? Então, é sempre uma extensão da tua realidade, o uso da inteligência artificial. E com o tempo, acaba até esmorecendo. E isso também é uma tendência para 2024. A gente perceber que as pessoas vão estar tão focadas em inteligência artificial que elas vão passar a dar muito mais valor para as empresas que tratam lives grandes, de forma até de bastidores, de uma forma simples. A questão da produção intensa, mega, já não vai ser tão mais importante, porque o que vai valer vai ser o conteúdo, vai ser justamente a reciprocidade, a empatia. Então isso vai vir muito forte em 2024. Nós vamos aí ter momentos de eleições em 2024, onde vai ser usado muita inteligência artificial, mais do que já é, e as pessoas vão ficar realmente saco cheio, porque nós estamos já quase no over, tá? De informação. Nós já estamos quase no limite de... O ser humano ele não tem tanta capacidade para produzir tanta informação como ele vem fazendo. Hoje você senta ali no seu sofá e você fica zapeando que nem tanta informação que você nem pensa mais, né? Então isso é ruim, porque você não consegue colocar em prática todo o conhecimento que você absorve. Você não consegue transformar aquela informação em conhecimento na medida em que você não dá tempo de assimilar, né? Isso aqui é importante, legal. Tem uma frase de impacto lá que faz todo sentido pro meu desenvolvimento humano, mas logo em seguida já vem outra, e a primeira eu nem consegui colocar em prática, e eu já vi a terceira, já esqueci da primeira.
Então, é assim que funciona. E isso vai dando um over, né, dentro da nossa capacidade cerebral, ao ponto de que as pessoas já estão no esgotamento, ao ponto de que elas estão estressadas, ao ponto de que elas estão ansiosas, ao ponto de que elas estão procrastinando. Então, a tendência é justamente, não é banir a inteligência artificial, mas é você saber usar. Então, as marcas que saberem usar a inteligência artificial a seu favor, elas vão, sem sombra de dúvida, dar um passo à frente, tá? Elas vão, sem sombra de dúvidas, liderar mais mercado. Essa questão do quanto que as máquinas podem ocupar o espaço humano, ela já é polêmica, ela já vem sendo tratada desde 1950, né, pelos estudiosos, pela ciência. Hoje, tem não só na questão do marketing, mas a própria medicina, já se fala em inteligência artificial para decidir casos baseados em jurisprudência, né, dentro do direito. Então, e aí vem toda aquela pergunta, mas aí vai tirar o emotivo, bem, mas algumas questões, talvez a inteligência artificial realmente traga mais assertividade, né? E a parte da gestão de dados mais ainda. Quando eu tenho métricas, quando eu tenho dados, a tendência é o marketing ser visto cada vez mais pelos empresários como investimento. Então a tendência é cada vez mais os empresários realmente entenderem a importância de fazer gestão, tomada de decisões sobre campanhas em cima de dados. Aquela campanha deu certo, aquela campanha não deu. Isso tudo também é inteligência artificial e está dentro do escopo da tendência para 2024 que eu quero te alertar. E é muito fácil, porque são gratuitas. A parte boa do marketing digital é que tudo pode ser medido. Se eu tivesse que dizer assim, qual é a diferença entre marketing tradicional e marketing digital? A principal diferença é a medição dos dados. Não tenha dúvida que esse é o principal ganho do marketing digital em relação ao tradicional, né? Que a gente está falando há décadas atrás, que a gente não tinha tanto controle dos dados. Então a gente fazia um anúncio, aumentava as vendas, ok, acertou, mas não tinha dados precisos. Hoje a gente tem. Hoje a gente lança uma campanha em tempo real, a gente pode acertar. Por isso que não tem desculpa para dizer assim, marketing não funciona. Pode levar um tempinho, mas sempre vai melhorando a questão das campanhas, a questão das estratégias. Só tem que ter um pouco de paciência, porque realmente tem profissionais muito bons que às vezes, e muitas teorias, né, que às vezes causam uma ansiedade aí em quem está produzindo essas campanhas e no empresário que está investindo nessas campanhas, tá? Por fim, tá, pra gente já começar a encerrar esse papo, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre como que você enxerga a inteligência artificial, se você já usa o ChatGPT, como é que você está trazendo isso para dentro do seu contexto, mas sobretudo assim, não pensar que é uma ameaça para ti, pro teu negócio, tá? Sim, tá barateando os custos, né? Então, é que nem eu disse, se antes eu pagava X, 2x para alguém me ajudar aqui a fazer um texto, hoje a gente paga bem menos porque a própria tecnologia ajuda. Então eu tenho que treinar alguém a lidar com essa tecnologia e ele passa a ser um gestor, né? E isso é interessante porque dá novas oportunidades. Sim, vão ter novas futuras profissões novas relacionadas a essa questão do uso da tecnologia da informação, gestores de inteligência artificial, que hoje não tem. Então tem muita coisa aí por acontecer, por vir. A tecnologia está acelerando cada vez mais os processos e a forma de fazer comunicação e marketing você não pode ficar de fora, porque aí você vai ganhar muito destaque em relação ao seu mercado, tá? Você está com bloqueio criativo ali, coloca uma linha de pensamento lá para um ChatGPT, me ajuda com isso, né? Vai vir uma resposta e aí que tá o pulo do gato, tá? Que é o que eu quero te elencar agora por fim, sobre 6 itens que você não pode se considerar na hora de usar a inteligência artificial. Então não é sobre não usar a inteligência artificial, é sobre como usar a inteligência artificial, tá? Então, ponto 1, tá? Nunca perca de vista que o futuro do marketing se envolve o uso da inteligência artificial, mas sempre focado em relacionamentos. Então, lembra que eu falei que, embora seja incongruente, a inteligência artificial ela veio para facilitar o relacionamento com o seu cliente. Então, nunca perca isso de vista, tá? Primeiro ponto. Use a ferramenta, use e abuse a inteligência artificial, mas nunca esquecendo que você está lidando com relacionamentos reais. Significa o quê? Significa que não é indicado você usar inteligência artificial, ChatGPT, para só preencher murcilha, né? Eu preciso fazer um post, não sei o que escrever, vou pedir pro robô aqui e aí vou publicar qualquer coisa. Não, isso aí vai ser mais o cliente vai ver que você é artificial, não é assim que funciona, tá? Usa a tecnologia para te dar a linha. Depois que ele te dá a linha, aí você coloca os gatilhos mentais da sua autoridade, você fala sobre a sua história, embute ali teu storytelling, tua jornada do herói,
né? Relacionamento humano. Eu sempre digo, lidera vendas quem serve o cliente. Como é que serve o cliente? Entendendo qual é a dor do cliente, respondendo às dores do seu cliente, quebrando objeções. Então, se você faz o tema de casa certinho, você sabe o que mais dói no seu cliente, que você pode ajudar ele, solucionar ele, porque você tem a sua experiência. Né? Então você vai pegar essa resposta pronta e vai colocar o seu jeitinho para se relacionar com o seu cliente, tá? Segundo ponto, tá? Nunca esqueça aonde está o seu cliente. Então use a inteligência artificial para achar o seu cliente. Seja nas campanhas, seja nos próprios recursos aí para você. Você pode perguntar, inclusive pro ChatGPT, né? Como achar, como encontrar o teu cliente, tá? Conheça o teu cliente profundamente, a gente chama isso de estudo de persona. Os conceitos básicos, gente, de marketing, os conceitos básicos, estudo de persona, posicionamento, cultura organizacional, que eu tanto falo em outras transmissões, eles nunca vão mudar, nunca. Pode colocar a tecnologia que quiser. A tecnologia ela vem para agregar, mas nunca para mudar a essência do que é o marketing de verdade, o que é marketing e relacionamento com o mercado. Então, tudo que envolve praça, produção, preço, produto, análise de concorrência, essas coisas básicas do marketing, elas continuam em vigor sempre, tá? Então, nunca esqueça, ponto 1, a parte de relacionamentos com seu cliente reais. Ponto 2, onde está o seu cliente, as dores dele, conheça profundamente seus clientes para você poder fazer as adaptações. Se você atender esses quesitos 1 e 2, você já está habilitado para usar e abusar da inteligência artificial. Depois, usa a inteligência artificial, tá? Para resultados e melhoria. Meça resultados e melhorias. Inteligência artificial não é só para você ajudar você a fazer copies, mas também é, sobretudo, e mais importante, ajudar você a organizar trilhas de relacionamento com o seu cliente, tá? E personalizar a comunicação e também, tá? Facilitar a comunicação e também fazer gestão de dados. Então você vai lá, faz uma entrega de e-mail marketing, por exemplo, você fica medindo. Tal e-mail deu mais retorno, teve mais engajamento, tal não teve, tal post teve mais engajamento, tal não teve. Então você vai começar a analisar os dados. O que deu certo num, por que o outro está dando certo mais ou menos que o outro. Às vezes tem umas respostas que a gente não entende, mas às vezes a gente consegue tirar umas boas medições dali, no sentido de norteadores, né? Por aqui tá dando certo. Meu cliente, meu público gosta mais quando eu desenvolvo essa pauta. Então eu tenho já, por exemplo, alguns títulos que eu sei que funcionam mais do que outros. Você com o tempo também vai conhecendo, tendo essa habilidade de desenvolver isso. Então isso é muito legal porque você coloca a inteligência artificial a teu favor. Você constrói um algoritmo, você constrói uma inteligência artificial para ti, né? O algoritmo ele vai melhorando a tua comunicação e a tua relação com o cliente. Ponto 4, tá? Nunca deixe a simplicidade de lado. E não esqueça que a humanização é o ponto central. Seu cliente e seu relacionamento humanizado é o ponto central de toda a conversa aqui, tá? Então, sempre seja simples a mensagem. Às vezes você vai pedir uma copy pro ChatGPT e ele vai te trazer lá um artigo. Não precisa, gente, tá? Sempre tem que ser de dentro. Você vai fazer as adaptações porque sempre tem que ser de dentro, tá? Sim, vou deixar gravado, Silvia. Vou deixar gravado. Eu tô deixando no Instagram e tô deixando todas as transmissões lá no YouTube. No YouTube, que é o mesmo arroba, Aline Wolf 2. Eu tenho uma playlist chamada O Óbvio Tem Que Ser Dito. Lá tem todas as transmissões que eu comecei do começo mesmo. Eu tô já umas 40 transmissões. E aí lá eu comecei do começo, desde a parte de branding, de posicionamento, e fui avançando no marketing pro pessoal pegar insights em cada transmissão, colocar numa planilha aí de tarefas e toda semana desenvolver um pouquinho seu marketing, né? Através de inspirações e insights. Então eu tô contando aqui o que a gente faz como agência dentro das grandes empresas, o que as grandes empresas fazem para você entender que é fácil, né? Só tem que entender o conceito e anotando ali alguns insights e desenvolvendo. Tá tudo lá na playlist, óbvio, tem que ser dito. Também tá no Spotify. Então, ponto 5 é entender que o cliente é o centro, tá? Então, ponto 1, relacionamento, tá? Nunca esqueça de relacionamentos humanizados, reais, apesar de você usar a inteligência artificial. Nunca esqueça de onde está seu cliente. Ai, linda, maravilhosa, obrigada. Tô aqui, tá? 7 e 7 eu entro pra vocês poderem fazer perguntas. Embora seja raro o pessoal entrar às 7 e 7 da manhã e acaba entrando depois, não tem problema, né? Mas fiquem à vontade.
Então, ponto 1, gente, relacionamentos reais. Ponto 2, onde estão seus clientes, as dores que eles têm. Ponto 3, tá? Use e abuse da inteligência artificial para te ajudar a medir resultados, seja nos algoritmos, seja nos dados da gestão de tráfego. Ponto 4, seja sempre simples na comunicação e verdadeiro, lembrando da humanização, que é isso que o cliente quer hoje. Hoje o cliente ele quer ser protagonista, tá? É a tendência de 2024, a protagonização do seu cliente. Então ele vai exigir o teu propósito, ele vai exigir que seja uma empresa sustentável, essas coisas todas. Então tu sempre ter essa linguagem simples e humanizada que causa aquela empatia com o teu cliente, sempre vai te deixar na frente da concorrência, tá? Sempre. O ponto 5, o cliente é o centro, tenha isso em mente, o cliente é o centro. Então uma coisa, a gente fez uma transição sobre a diferença entre multi-channel e on-channel, né? Então a maioria das empresas, elas já estão muito maduras quando elas distribuem informação para muitos canais, mas as que estão mais maduras ainda, elas não distribuem informação para múltiplos canais, elas distribuem informação para o cliente específico, utilizando múltiplos canais, é um pouco diferente. Então essa é uma evolução também do marketing, já fiz uma transmissão sobre isso. E o ponto 6 e último é o planejamento, tá? Por favor, faça planejamento a partir de uma estratégia. O que é uma estratégia geral? Você ter metas, você ter propósito. E aí você vai para a estratégia de marketing. Só aí você vai para a estratégia de marketing, só aí você vai para a operação, que é usando a inteligência artificial, né? Então, o mais importante é você usar a inteligência artificial de acordo com o seu planejamento estratégico. Então, você tem que ter um planejamento, porque senão você só faz barulho e não tem resultado, tá, gente? Então, essa é a ideia. Esses são os pontos que eu quero trazer para ti, para você usar e abusar da inteligência artificial, né, sem medo, sem milindre, não, tipo assim, tem muita gente, muito cliente que fala assim, eu vou usar, eu tenho dó de usar inteligência artificial, porque parece que eu tô ludibriando o meu cliente, né, parece que eu não tô conversando com ele, parece que eu tô sabotando ele, assim, né, não honrando ele. Na verdade, não pensa isso, tá? Pensa que a inteligência artificial te dá velocidade, te dá produtividade, te dá desbloqueio, faz as coisas acontecerem e o cliente precisa da sua comunicação. Isso é o mais importante de tudo, tá? O cliente precisa da tua comunicação. O cliente não leve para o túmulo aquilo que você sabe. Todo mundo tem uma jornada do herói, todo mundo tem uma jornada de vida, todo mundo tem uma experiência. Se você tem uma marca, se você tem uma empresa, você tem muito conhecimento para passar, que são coisas que você vive todos os dias com seus clientes e que você deve sim instruir outros clientes, tá? Então você tem que trazer curiosidades, tem que trazer dicas, tem que trazer tendências, tem que sanar as dores, tem que passar conhecimento, ponto. E usa a inteligência artificial sim para dar agilidade, para desbloquear, para fazer as coisas acontecerem, para que você realmente consiga ser um influenciador naquilo que você faz. Isso é extremamente importante. Então use e abusa, consciência tranquila, mas entendendo que a inteligência artificial, Ctrl+C, Ctrl+V, isso não funciona. Agora, inteligência artificial com humanização, com personalização em cima da dor do que seu cliente precisa, isso funciona, tá, gente? Então esse é o recado que eu quero passar para hoje para ti. Sim, inteligência artificial é uma ameaça para nós, tá? Nossos dados todos, nosso perfil comportamental está aí na mão dos grandes players. Vai ter muita polêmica aí nos próximos anos em relação a isso, tá? Porque nosso grande desafio hoje é formatar uma ética em cima do uso da inteligência artificial. Isso o mundo todo tá com sérios problemas éticos, né? Então é um desafio muito grande, mas é um caminho sem volta, tá? Não tem o que fazer, não tem como a gente se alienar e dizer que isso não existe, até porque a gente já tá imerso dentro da tecnologia, usando as próprias redes sociais, tá? Todo mundo sim ou sim, sim ou não, né? Sim ou sim, na verdade, dentro da tecnologia. Então não tem o que fazer, tá? É só você respirar e usar da melhor forma possível esse canhão que a gente tem aí à disposição, tá? Lembrando também que a inteligência artificial te ajuda a fazer os filtros ali, né? Hoje a gente tem uma especialidade no marketing, só pra gente finalizar, que é o multicross de dados, né? O marketing de dados, ele trata de você filtrar. Então tem empresas que já trabalham com isso, por exemplo, que sabem, vai chover, eu preciso fazer tal campanha, vai chover semana que vem, vai ter queda nas vendas, tal mês, tal dia tem queda nas vendas. Então a gente consegue cruzar os comportamentos dos nossos clientes com tomada de decisões para campanhas. Isso é cruzamento de dados do meu cliente. Então a gente pode usar a inteligência artificial para esse nível também, tá? Fazer pesquisa interna dos nossos clientes, né? Colocar eles para dentro de uma trilha. Você gosta mais de serra ou praia? Se eu sou uma agência de turismo, é serra, legal, então vai receber esse tipo de mensagem. Praia, vai receber esse outro tipo de mensagem. Então tudo isso a inteligência artificial nos ajuda a aproximar, personalizar a comunicação. Use e abuse, mas com humanização, tá? Essa é a inteligência que eu te peço. De fora isso, vamos vendo aí o que acontece, muita coisa sendo lançada a todo momento.
E tamo junto aí pra te trazer, né, algumas coisas que são óbvias, me diz se é óbvio pra ti, algumas coisas que são óbvias e que fazem a gente liderar mercado e tá na vanguarda, tá, gente? Te desejo uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Tamo junto todos os dias, 7 da manhã, liderando o mercado, servindo o nosso cliente, falando o óbvio que as gigantes fazem, tá? Te desejo uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Até mais!